Paz e graça, Shalom Hashem, paz no Senhor Jesus, Efésios 4, a série de estudos sobre Efésios, o resumo da Bíblia, estamos no capítulo 4. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Vamos fazer uma oração, que Deus abençoe esse estudo, dando paz, dando luz ao nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. E com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados a um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Amém. Então aqui você vê que Jesus, ele sobe e ele desce do céu, né? Ele veio, encarnou. E, como disse, alguns judeus messiânicos têm dificuldade de entender que Jesus é Deus, a Trindade. Então, basicamente, o que separa o judaísmo do cristianismo é que o judaísmo crê que Jesus é o Deus da Trindade, segunda pessoa, e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, assim revelada, mas que Deus em substância, em pessoa única, em substância pessoal única, é o mesmo, igual e é um. Então ele não se divide, apesar dele se manifestar nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os judeus têm muita dificuldade de entender isso, que Jesus é Deus. Por que Jesus é Deus? Porque ele manifestou os sinais, o poder de Deus, e Deus deu testemunho de que ele é Deus. E ele aceitou a adoração e ser chamado de Deus por Tomé, que só acreditou depois que tocou nele, que ele ressuscitou. Isso é também um dos problemas que o judeu tem de acreditar que Jesus ressuscitou. E num corpo glorificado, um corpo que não morre mais. Né? Então, são coisas que o judeu tem dificuldade de entender e de aceitar. Teve uma queda de energia, mas voltamos. Então, aqui, Paulo está ensinando que o cristão crê na ressurreição de Cristo e que ele é Deus. Aquele que desceu mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo que existe. Então ele domina não só a natureza desse cosmos, mas ele domina as dimensões. As 4 dimensões são o céu dos céus, né? Essa que nós vivemos, a Terra, e abaixo da Terra, a dimensão do inferno, né? Onde estão os anjos caídos. Então ele domina as 3 dimensões. Então, se ele domina as 3 dimensões, ele é Deus. Só Deus domina as 3 dimensões. Assim ele designou alguns para apóstolos, para profetas, para o evangelho, e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Então é essa, de glória em glória, de fé em fé, nós cristãos contemplando essa glória, essa luz de Cristo, a sua palavra, o testemunho do Pai ao longo de tantas gerações, de 2000 anos de Cristo, nós vamos transformando a sua imagem. Nós vamos pensando como ele pensa, nós vamos agindo como ele age, e por fim nós vamos ser ressuscitados como ele foi ressuscitado, pelo poder do Espírito Santo que ele derrama em nós. Então ele é Deus também porque ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Então Jesus Cristo é Deus com o Pai, segunda pessoa do plural, e isso nos distingue de todas as religiões. Os muçulmanos dizem que Deus não tem filho. E além de nós cristãos cremos que Deus tem filho, nós cremos que esse filho que Deus tem dá testemunho dele, do Pai, na palavra e no Espírito Santo que derramou sobre nós e nos fez pastores, doutores para a edificação de toda a população da igreja. Do conhecimento do Filho de Deus, a unidade da fé. Então o objetivo é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro,
pelas ondas teológicas, né, jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então, nós somos membros, órgãos do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, ele é que faz a síntese e a centralização de todo o movimento do corpo e dirige o corpo na direção da sua glória, né? Então, é uma metáfora de um corpo, de um organismo vivo. Assim é a igreja que ele criou com o seu sangue e com o derramado do seu Santo Espírito. E essa igreja cresce como uma célula, cresce formando um corpo inteiro, né? Órgãos, tecidos e finalmente um ser inteiro, um homem inteiro. Sendo assim, eu vos afirmo no Senhor, insisto, para que não mais vivais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Então, se nós não contemplarmos essa glória de Cristo com o louvor da igreja, com o louvor doméstico, com a meditação da palavra, com a contemplação, a meditação nas palavras de Cristo, pelo Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo a Deus, nós vamos ficar nas trevas da nossa carne, nosso mundo, os vícios, da bebida, do cigarro, né? Dos pecados aí de uma maneira geral. Então é preciso ter e contemplar essa glória, olha para o céu, para as estrelas, para as nuvens, pensar em Deus, ler um salmo, salmodiar, louvar Jesus. E essa atividade de louvor, essa atividade de estudo, essa atividade de adoração da luz de Cristo vai nos transformando de glória em glória, de fé em fé, a imagem do Cristo. E os nossos pensamentos não vão ser inúteis, nem viciantes, né? Mas nós teremos liberdade de espírito, de alma. Por isso que Paulo está dizendo que não devemos embrutecer o nosso coração nem a nossa mente, nem perder a sensibilidade, a compaixão, a misericórdia com o próximo, o amor, né, de irmão com o próximo, com o necessitado. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, vai de um abismo a outro abismo. Aquele que não tem Cristo, não contempla a glória de Cristo, não contempla a luz de Cristo. Vai de um abismo, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais, até que chega na dimensão inferior do inferno. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo. Então, nós não aprendemos isso na palavra de Deus. Paulo deixou as cartas para nos orientar como nós devemos proceder em todas as áreas da vida que nós passamos aqui. Se é que de fato viste e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos e vos despistes do velho homem, como se corrompe por desejos enganosos. Então, as paixões, desejos enganosos, as seduções, vai nos afundando, afundando, afundando em vícios, em separações, em conflitos, em iras, em problemas, em desavenças na família, com os amigos, com os vizinhos, com o país. A seres renovados no vosso modo de raciocinar e vos revestiste do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, entendendo que é a justiça de Deus, que é a verdade de Deus em Cristo, que é a santidade de Deus em Cristo, e se colocando nesse caminho, pois sem santidade ninguém verá Deus. Então precisamos conhecer o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, distinguir o que é o Espírito Santo, que é anjos caídos de luz que se fazem de aparições, né, de fazem de mortos, né, se fazem de anjos, etc. E quais são os santos anjos verdadeiros de Deus, que nos ajuda a igreja, e qual é a verdadeira doutrina e sabedoria, e quais os princípios e valores reais, verdadeiros, que nós temos que seguir, que Deus deixou para a nossa mente compreender e admirar com a beleza dessa justiça. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Começa por aí. Não mentir, não levantar falso testemunho. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Não deis lugar ao diabo. Não se irá, né, a ira, mas, claro, por injustiça você se ira, mas não deixar por o dia continuar isso no seu coração, criar raiz de um dia para o outro, meses e anos, etc.
Não dá lugar ao diabo. Isso, o diabo usa essa ira contra o próximo, contra você mesmo, contra a vida da pessoa às vezes. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Então também a ociosidade, não deixar de trabalhar, não deixar de produzir para o seu sustento e para dividir, também para fornecer para as outras comunidades, vender e não roubar, ser honesto, procurar ser umas relações sociais honestas e benéficas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Então é importante não só mentir, como também não ficar gritando, irando, dizendo palavrão, essas coisas que eram do velho homem, aquele homem natural que não conhecia Deus, que vivia nessas guerras, essas brutalidades do mundo. Né? Nós somos cristãos transformados à imagem de Cristo, que só fazia o bem, só fez o bem. E não a intercessória do Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Aqui o Espírito Santo, ele é uma pessoa, então ele sente o que nós dizemos, o que nós fazemos. Ele não quer que nós sejamos assim, né? Pessoas de coração duro e pessoas que não têm compaixão, que não têm misericórdia, que não sobra tempo para Deus, né? Golões, viciados, etc., prejudicando a nossa própria saúde. Ele não quer nada que a gente se comporte dessa maneira, de maneira alguma. Porque ele fica triste com as nossas atitudes erradas. Ele é como nossa mãe, nosso pai. O espírito não tem gênero, ele está acima dos gêneros, né? Mas então ele tem um amor como um amor de mãe, um amor de pai, um amor de amigo. Ele está conosco, nos orientando, nos iluminando. A gente chega a ver a luz do Espírito Santo sobre nós. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, seja eliminada do meio de vós, bem como toda a maldade. Então isso é um ideal, né? A igreja não é perfeita, os cristãos não são perfeitos, mas os nossos ideais são perfeitos. Não era para a gente estar com gritaria, com maldade, com cólera, com ira, com desavença, com falso testemunho, com blasfêmia, no meio de nós, no meio da igreja. Acontece, mas o nosso ideal é perfeito, deveríamos ser perfeitos. Mas por isso nós devemos fazer penitência, confessar, né, arrepender dos pecados, dos nossos erros, dos nossos desvios. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns com os outros, da maneira como Deus os perdoou em Cristo. Então, a pessoa que quer explorar os outros, né, porque a pessoa tem uma bondade, tem um sentimento de bondade, e muitas vezes as pessoas exploram aquelas que têm esse sentimento de bondade, de serviço, e desprezam, né, a dificuldade de servir aquelas pessoas. O ser humano tem essa infeliz natureza, né? E muitas pessoas de bom coração vão se tornando impacientes, vão se tornando ansiosas e até odiosas, né, por causa da ingratidão humana. Isso é que nos aflige. Então nós devemos sempre meditar sobre essas palavras do apóstolo Paulo, que a igreja, os cristãos não deveriam ser assim. Não deveria reproduzir essa violência, essas guerras que estão aí no mundo, essa ganância sem fim, né? Conflitos sem fim. Amém? Então esse foi o estudo, capítulo 4 desse resumo da Bíblia. E você vai encontrar em outras cartas mais ou menos essa mesma direção do amor de Cristo, amor na igreja, a fé, a ordenação da fé, o Jesus como Deus, como palavra, como Filho de Deus. Então isso aqui é a carta, nós estamos fazendo isso porque é um resumo muito bom para você meditar. Se gostar, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal se não é inscrito, para nós termos uma live com 50 inscritos, já podemos ter. Amém? Então esse oferecimento que a igreja até nosso Senhor Jesus Cristo, a casa da luz e glória, para o grupo também Força, Cruz e Força e Fé. Esse que eu sou o Alf. Um grande abraço, até o próximo